Sabe que algumas das maiores, sei lá, reviravoltas financeiras às vezes são previstas por gente que tá meio de fora, né? Totalmente. Gente que não tá no olho do furacão. Às vezes enxerga melhor. Pois é. E hoje a gente vai fazer assim uma análise bem de perto dos bastidores da crise de 2008, olhando pelo livro A Jogada do Século. Isso, do Michael Lewis. Exato. E a ideia é entender como algumas pessoas, tipo, sacaram o que ninguém mais via, que dava para apostar contra o mercado imobiliário americano. E justo quando tudo parecia, assim, super seguro, né? Um mar de rosas. Uhum. E o legal é ir além dos eventos, né? Mergulhar nas personalidades, nos mecanismos financeiros mesmo. Coisas como títulos de hipoteca subprime, os CDOs. Nomes complicados, né? Que no fundo escondiam um risco, nossa, gigantesco. Bem debaixo do nariz de todo mundo. Vamos começar com uma figuraça, então. Michael Burry, um médico, né? Que virou gestor de fundo. Com olho de vidro, diagnosticado com Asperger já adulto. Uma história bem particular. E ele tinha uma abordagem assim quase obsessiva. Ele lia mesmo aqueles prospectos de centenas de páginas dos títulos. Coisa que, pô, ninguém fazia. Ninguém dava conta, né? Dizem que ele achava valor onde os outros só viam lixo, os tais investimentos IC. Isso. E talvez essa combinação, sabe? O foco intenso, a lógica pura, talvez até uma dificuldade com as nuances sociais. Isso pode ter ajudado ele a ignorar o oba-oba geral. E focar só nos números, nos dados? Exato. Ele viu que os padrões de empréstimo estavam caindo, que estavam dando hipoteca para quem não tinha renda, comprovante, nada. A complacência era geral. E aí ele pensou, como eu aposto contra isso? Foi aí que entraram os Credit Default Swaps, os CDS. Ele ajudou a popularizar, a criar esse mercado para poder apostar na queda desses títulos podres. Mas, peraí, se estava lá nos dados, nos prospectos que o Burry leu, por que Wall Street inteira, com tanto analista, não viu? Era só, sei lá, o otimismo cego? Olha, acho que era uma mistura. Tinha grana fácil, rolando, né? Lucros enormes e a complexidade ajudava a esconder. Como assim? Eles pegavam as hipotecas, transformavam em títulos, os MBSs, Ok. mas aí pegavam as piores fatias desses MBSs, as mais arriscadas, e reempacotavam em outros produtos, os CDOs. E aí vinha a mágica. Quase isso. Vinham as agências de classificação, Moody's, S&P, e davam nota máxima, AAA, para um produto feito do refugo do refugo. Era uma lavagem de risco, né? Nossa! Mas como conseguiam justificar nota AAA para isso? A desculpa era a diversificação. Misturando muitas hipotecas ruins, o risco se dilui. Só que era mentira, né? Se o mercado imobiliário afundasse, Tudo afundava junto. Não tinha diversificação real ali. nenhuma. E as agências eram pagas pelos próprios bancos para avaliar os produtos que os bancos criavam. Conflito de interesse na cara dura. Não é à toa que outro grupo que apostou contra a Cornwall Capital chamou os CDOs de fraude descarada. Exatamente. E falando em gente que viu, tinha o Steve Eisman. Wiseman. Outra figura. Analista de Wall Street, mas totalmente sem filtro, né? Falava o que pensava. Super direto, confrontador. Ele desconfiou do subprime bem cedo e descobriu com a equipe dele umas maquiagens nos números. Chamavam calote de pagamento antecipado involuntário. Pode. Inacreditável. Para ele virou quase pessoal, né? Uma luta moral contra o sistema. Sim, mas a raiva dele não era tanto com quem pegava o empréstimo, mas com Wall Street, com as agências. Ele achava que era uma falência moral ali, sabe? Tem aquela história dele com a S&P, não tem? Tem. Que ele foi confrontar os caras e o modelo de risco dele simplesmente não aceitava a possibilidade de queda no preço dos imóveis. Era programado para ignorar o risco óbvio. Uau. Com essa máquina toda funcionando, essa cegueira, como foi para eles em fazerem a aposta? Apostar contra o que o próprio mercado empurrava como ouro. Foi uma batalha, né? O Greg Lipman, lá do Deutsche Bank, tentava vender os CDS pro Eisman. E o Esman na lata. Ué, porque você está me pedindo para apostar contra um troço que seu banco está criando e vendendo? Exato. E a resposta do Lipman foi brutalmente honesta, né? Falando que quem comprava do outro lado eram alemães idiotas em Düsseldorf que confiavam cegamente nas agências. Nossa Senhora. E a pressão em cima desses caras que apostaram contra.
Deve ter sido... Gigantesca. Os investidores do Burry ameaçando processar, querendo dinheiro de volta antes da hora H. A Cornell Capital virou piada em Wall Street. Chamavam de Cornhole Capital. Que pesado. E o próprio Eisman sofria pressão interna para diminuir as apostas. O mercado demorou muito para cair a ficha, mesmo com sinais claros, tipo o índice ABX despencando. Mas no final, né, a realidade bateu. E eles estavam certos. Burry, Eisman, a turma da Cornell. Fizeram fortunas. Mas viram a crise sistêmica que eles previram quase destruir tudo. Tem aquela frase do Eisman que é forte. A do Noé na arca. É essa mesma. Sim, você tá bem, mas não fica feliz olhando pro dilúvio lá fora. Mostra o peso da vitória, né? Total. E acho que a grande lição que fica e que o livro martela é: tudo está interligado. Exatamente. A complexidade financeira, a ganância, a dificuldade humana de ver o risco quando tá todo mundo ganhando dinheiro, tudo isso criou uma teia que parecia forte, mas era um castelo de cartas. Fica a pergunta, né? Quando esses sistemas complexos desabam assim, quem é que paga a conta de verdade no fim do dia? Geralmente não é quem criou o problema. Pois é. E será que a gente, como sociedade, ficou mais esperto? Será que conseguiríamos identificar a próxima jogada do século antes dela acontecer de novo? Fica aí a reflexão.